entender que essa pessoa tem menos gordura e mais massa magra. Então, um dia ela foi lá e fez uma análise da composição corporal dela, por bioimpedância, e deu que ela tava com 40 litros de água no corpo e X percentual de gordura, sei lá, 40 litros de água, e ela tava com um percentual de 25%. Aí, um mês depois, ela foi analisar e o volume de água do corpo dela aumentou de 40 litros para 44. E aí, o percentual de gordura dela deu mais baixo. Aí a pessoa vai falar, nossa, então, será que você baixou o seu percentual de gordura ou o fato dessa água corporal estar aumentada, né, esses litros a mais aí, eu tô falando, sabe, um valor hipotético, tá, gente? Mas esses valores de litros a mais aí não estão interferindo nisso, né? Porque se eu tô com mais água no corpo, a corrente tem menos resistência para passar e ela vai subentender que eu tô com menos gordura no corpo, mas na verdade eu tô mais hidratada. Então, vocês podem ver que essa relação vai ser direta. Quanto mais água no corpo, menor vai dar o seu percentual de gordura. Então, para um resultado ser bem real, você teria que estar com o mesmo volume de água no corpo de um dia para o outro, de uma análise para outra, para que realmente tenha tido só alteração do peso de gordura. Deu para entender? Mostrando, né, com a análise de bioimpedância, uma variação de medição no mesmo dia de três valores diferentes no mesmo dia de uma mesma pessoa. Por conta desses parâmetros que eu falei pra vocês aí de hidratação, de digestão, até a própria digestão interferiria no resultado. Então, a bioimpedância a gente tem que ter uma certa cautela, porque ela tem essa baixa sensibilidade, tá? E as dobras cutâneas, Líbia, são tão melhores assim? É que as dobras cutâneas, elas não têm tanta interferência da sua hidratação, né? O que interfere é que tem que ser sempre o mesmo avaliador, né? A qualidade do adipômetro, porque também isso interfere. O protocolo a ser utilizado, se o protocolo é compatível com o indivíduo. E até mesmo saber medir. Porque não é só ir lá e pegar a dobra e colocar. Você tem uma metodologia que nessa certificação a gente aprende. Né? A gente precisa ter uma precisão de análise e um jeito bem específico de análise para conseguir ter um valor bem próximo da realidade, não, né? Mas uma análise mais precisa. Ainda assim, é um método duplamente indireto, assim como a bioimpedância, tá? Para análise de composição corporal, o melhor método seria a densitometria óssea completa, tá? Mas é um exame que é caro, o convênio geralmente não arca sempre, só para quem tem mesmo histórico de osteoporose na família, mas ele não libera assim, e para fazer particular custa R$1.000, tá? Então esse seria um parâmetro mais ouro para a gente conseguir análise de composição corporal. Então na minha prática clínica eu uso as dobras cutâneas, porque após eu realizar esse aprofundamento em antropometria, né, esse certificado que eu vou colocar o nome para vocês aqui, eu aprendi muito mais sobre composição corporal e sobre as limitações. Então eu já usava antes as dobras, eu usava as dobras e a bioimpedância juntos, né? E eu percebia muito essa variação. Mas aí depois eu fiquei só nas dobras cutâneas, porque para análise de clínica isso é muito mais preciso, mais sensível do que a bioimpedância. Então a bioimpedância ela tem essas questões que eu sei que a maioria das pessoas usam por aí, porque é rápido, tá? Você não tem que ficar medindo ali na balança e acabou. Você não tem trabalho nenhum de ficar medindo a pessoa. Então, realmente, é muito mais prático, né? É muito mais tecnológico, né? Então, gera aí um certo status, é caro e então, a vida toda, praticamente, a vida profissional. Então, não é uma metodologia totalmente embasada em níveis internacionais e validadas, tá bom? Então, não é um cursinho de um profissional X que está dizendo isso. É uma metodologia totalmente embasada sobre antropometria, tá? Então, eu acho importante falar isso. Acaba acontecendo que tá bem banalizado aí esse uso, mas eu vou falar pra vocês, essa certificação ela existe há bastante tempo, eu tenho só há 2 anos, eu sou formada há 10. Só há 2 eu fiz essa atualização, não é um cursinho, tá? Porque muitas vezes as pessoas falam, as pessoas pegam um cursinho de fim de semana e saem replicando informação sem estudar.
Gente, não, esse curso, ele é totalmente embasado cientificamente. Ele é feito por instrutores que só estudaram antropometria, porque muitos profissionais da área da saúde desconhecem essas metodologias, desconhecem a análise e por isso ficam disseminando aí as informações muitas vezes equivocadas, tá bom? Então, eu estou falando aqui para vocês em termos, nas bases científicas de análise de composição. Ah, então a bioimpedância não serve para nada? Não, não falei isso. Não falei isso, tá bom? Então, a bioimpedância, ela serve sim, ela serve pra gente analisar a água corporal. Agora, não vou me alongar muito mais, porque pra não ficar bem cansativo também, porque eu falo muito. Continuaremos depois esse assunto ainda, e vamos falar sobre a questão da lipoaspiração na composição corporal. Vamos falar sobre, e continuar falando sobre o ganho de massa magra e as questões ao longo do dia, como que isso implica no seu processo de ganho de massa magra, suplementação e etc, tá? Essa foi uma introdução aí na composição corporal pra gente ter, a partir daí, começar a conversar melhor. Tudo bem? Deram pra entender? Espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida, vou colocar, tem a caixinha de perguntas, volta na caixinha, vai deixando lá e a gente vai conversando.